Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Alerta da segurança pública. Você vai saber por que a volta de um preso perigoso ao estado preocupa a polícia. Caso Rafael, a entrevista emocionante com a avó do menino assassinado em Planalto, no norte do estado. Mas nem coração, mas não tem, é um vazio, né? Não existe. E daí eu digo assim para as pessoas que só ficam falando, ó, que tudo que estão desejando para nós, Deus vai lhe dar em dobro. E ao vivo as novidades sobre a investigação. Eu converso com o delegado responsável pelo inquérito. A reconstituição do crime deve ocorrer na semana que vem. E você vai ver o relato do filho do paciente de coronavírus que saiu do coma depois de um mês internado. O pai dele foi a primeira vítima de Covid-19 a apresentar melhora depois da transfusão de plasma. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Preste atenção neste flagrante que a gente vai mostrar agora. Preste atenção, vamos olhar as imagens aí. Olha só, criminosos bateram com um carro roubado e provocaram um acidente. Já já você vai saber onde isto aconteceu. Vejam só que batida e em seguida teve um capotamento. Olha só a imagem. E ali o carro branco, olha só. Quem invadiu? Os detalhes a gente volta em seguida com todas as informações sobre esse acidente, esse flagrante, onde criminosos em fuga provocaram um acidente num cruzamento. Aonde foi, como aconteceu, em seguida eu trago todos os detalhes para você. 11 horas e 36 minutos. Atenção, previsão de temporal para o Rio Grande do Sul. Em seguida a gente vai trazer detalhes, a gente vai ter calor e vai ter frio também. Quer dizer, calor e depois até geada. Os detalhes em seguida, a gente vai para um rápido intervalo e já volta com muita informação. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos. Lembrando, nós vamos até a 1 da tarde com muita informação. Daqui a pouco eu vou conversar com o delegado Joebert Nunes, responsável também pela investigação do caso do menino Rafael. Nós vamos saber detalhes, os preparativos. Deve acontecer nos próximos dias, né, a reconstituição do crime na cidade de Planalto, no norte do estado. Esse é um dos nossos assuntos. E nós vamos mostrar também o depoimento do filho daquele paciente lá de Caxias do Sul, de um idoso que estava com a Covid-19, ficou 32 dias internado na UTI. O que aconteceu? Um experimento inédito aqui no Rio Grande do Sul. Foi retirado de um paciente curado o plasma, que é a parte líquida do sangue, e foi colocada no sangue deste senhor que estava hospitalizado em coma. E aí o que aconteceu? Ele começou a melhorar. Inclusive, apresentou já que eliminou, né, o vírus de dentro do corpo. A gente vai mostrar, então, o depoimento, lembrando sempre que esse é um dos tantos experimentos, né, que se faz na busca, né, de se encontrar a cura. Portanto, então, daqui a pouco a gente também vai mostrar esse depoimento emocionante. 11 horas e 42 minutos, vamos ter mudanças de temperatura. Os detalhes a gente vai saber agora. E ela já está aqui com a gente, Estael Cias. Bom dia, Estael. E sempre quintas-feiras, segundas e quintas, Estael está aqui com a gente. E hoje, né, casualmente hoje, é um dia importante porque nós temos episódios de mudanças de temperatura e também de risco de temporais. Mas vamos por partes, Estael. É verdade, André. Bom dia para quem está nos assistindo. Hoje, duas informações são fundamentais para os gaúchos. Primeiro, a temperatura, que vai oscilar muito e isso vai afetar todas as regiões, e segundo, as tempestades. Vamos começar falando da temperatura e de uma forma bem objetiva, vou explicar para você o que vai acontecer. Olha aí. Pega casaco. Bota casaco. Tira casaco. Mas eu acabei de Tira fazer isso. Casaco. Pode me dizer por que Tira casaco. Coloca o casaco. Agora pendura. Pega casaco.
Coloca no chão. Poxa, mas isso vai até quando, então? Eu acho que quem inventou essa técnica era gaúcho, viu? É, só porque pode ser. certamente passou por tudo que a gente passa quase que constantemente ao longo do ano. Vamos explicar, então, de uma forma mais detalhada. Vamos ver a tabela de temperatura para Porto Alegre nos próximos 6 dias e tudo isso vai fazer sentido. O quê? 30 graus? 30 graus amanhã nós devemos ter, porque nós temos ar quente chegando ao Rio Grande do Sul. Hoje a gente já vai perceber esse abafamento. Vejam, no sábado já tem uma queda de 10 graus na temperatura. Então a gente tira o casaco, coloca o casaco. Depois no domingo 6 graus pela manhã, frio de inverno no domingo, depois de uma sexta-feira com temperatura de verão. E depois lá pela terça e quarta-feira esquenta de novo. Então realmente é uma constante aí essa grande variação térmica. Amanhã a gente vê, de manhã tá um pouquinho de frio, à tarde calor, mas essa grande oscilação que a gente vai ter nos próximos dias realmente é um tira e bota casaco constante no Rio Grande do Sul. E claro, essas grandes oscilações térmicas, elas trazem risco. E um mapa também de geada para o domingo, porque se faz 6 graus em Porto Alegre, imagina no interior. Poderemos ter marcas, inclusive, negativas. E o risco de geada muito grande, especialmente nessas áreas da metade sul do estado. Na parte norte não é tão grande, mas essas áreas aqui da Zona Sul, da Campanha, da Fronteira Oeste, tem alerta aí para geada no domingo. E antes disso, desse processo, do calor até o frio de inverno, tem um alerta importante para tempestades, com raios, com granizo, com vento, que a gente vai detalhar daqui a pouco. Pois é, a gente já teve em Santa Catarina, né? Santa Catarina ontem foi afetado por violentos temporais, inclusive teve registro de tornados no meio oeste catarinense, foi devastador em algumas cidades. E esses temporais eles começam agora a avançar em direção à metade sul e oeste do Rio Grande do Sul, com essa severidade, e por isso tem alerta importante para hoje à tarde e ainda para amanhã também em partes do Rio Grande do Sul. Então vamos ter essa oscilação. Tudo isso começa a mudar quando? Quando é que a gente vai começar a sentir a mudança agora do tempo nas próximas horas, digamos, né? Sim, nas próximas horas já vai ter um abafamento importante no Rio Grande do Sul. A gente já percebe hoje, né? Continua essa umidade, a umidade que tem incomodado os gaúchos aí nos últimos dias. Então a umidade, junto com esse abafamento, vai desenvolver nuvens carregadas nas próximas horas que podem trazer temporais. Então, daqui a pouco a Estael volta com a gente para falar do risco de temporais aqui no Rio Grande do Sul e depois também a queda de temperatura. Até já, Estael Cias, a previsão do tempo, em seguida aqui com a gente de novo. 11 horas e 46 minutos agora. Hoje é feriado de Corpus Christi e a comemoração religiosa, marcada pela confecção daqueles tapetes bonitos, né, sofreu alterações este ano em função da pandemia do coronavírus. Nós vamos até Caxias do Sul conversar com o colega Guilherme Fadanelli, que tem outras informações ao vivo para a gente, não é, Guilherme? Bom dia. Oi, André, bom dia. Pois é, esse feriado de Corpus Christi sempre tinha muita movimentação em cidades aqui da Serra. Flores da Cunha, por exemplo, recebia cerca de 30 mil turistas por ano para ver aqueles tapetes de serragem coloridos que eram verdadeiras obras de arte feitas pela população. Só que nesse ano, por causa da pandemia, essa tradição teve que ser adaptada. Ao invés de serragem, os tapetes foram feitos com alimentos dentro da igreja e esses alimentos serão doados para famílias em vulnerabilidade social. A missa, na igreja matriz, teve apenas 25% da capacidade. Ela também foi transmitida pelas redes sociais. Depois disso, uma carreata, uma procissão motorizada, vamos dizer assim, foi feita pelas ruas da cidade, também com bênção do padre. Seguindo aqui na Serra, André, também tem programação à tarde. Caxias também tem missa, a partir das 2 da tarde na Catedral Diocesana e depois procissão motorizada. Em Bento Gonçalves, que é o município aqui da região com o maior número de casos do coronavírus, vai ser um pouquinho diferente. As igrejas não estão abertas hoje e apenas vai ter transmissão online das missas e também uma procissão motorizada. Agora vamos lá para o centro. Pode falar, André. Não, e essa transmissão online é a própria igreja que transmite isso, porque as pessoas que quiserem acessar, Guilherme, como que elas podem procurar, como que elas podem ter acesso? Elas podem entrar nas redes das próprias paróquias, André. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui de Caxias do Sul. Pode entrar tanto na página da Catedral Diocesana como também da Diocese de Caxias do Sul. Então é só procurar lá nas redes sociais o nome da paróquia e aí tem as páginas, né? E por lá tem os links de transmissão. Guilherme, então é fácil de achar. E a gente está mostrando aí, olhem só, para aí essa imagem, gente. Olha só que bonito. Esse ano
Vejam só, pelo efeito aí do coronavírus, o que aconteceu? Se mudou, né, a maneira de se fazer os tapetes a essas celebrações com serragem, como disse o Guilherme Fadanelli, e foram trazidos, né, a população levou alimentos. E vejam só, os tapetes foram feitos com alimentos ali, com laranja, com milho, tem uva, tem arroz, pacotes de arroz ali, a gente pode ver mais à direita acima, tem feijão, tem farinha. Vejam só, né, a criatividade, a ideia para ajudar tantas pessoas necessitadas nesse momento, Guilherme. É legal juntar essa ideia, né, André, com a solidariedade que está tão em alta nesse momento que a gente vive, né? Então se juntou um pouquinho da tradição também com a solidariedade nessa época de pandemia. Agora, André, vamos lá para o centro do estado, porque lá também tem a tradição de Corpus Christi. Vamos começar pelo distrito de Vale Vêneto, em São João do Polesine. Lá os fiéis mantiveram a tradição dos tapetes em frente à igreja. De acordo com a comunidade, a igreja é a única consagrada a Corpus Christi na América Latina. Este ano, para evitar a aglomeração em função do coronavírus, apenas o padre e auxiliares fizeram a procissão pela praça após a missa. O número de fiéis da igreja também foi limitado, lá 30%. O tradicional almoço, que em 2019 chegou a reunir 2.000 pessoas, este ano foi um pouco diferente. As pessoas levaram a refeição para casa como medida de prevenção à Covid-19. À tarde, em Santa Maria, só para a gente encerrar, André, um carro de som e outro com um ostensório carregando o Santíssimo Sacramento percorrerá as ruas de Santa Maria, que também terá transmissão online das missas. André. Muito bem, obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. 11h50, faltando 10 para o meio-dia. Atenção, gente, tem novidades na investigação da abordagem, aquela abordagem desastrosa de brigadianos a um casal aqui em Gravataí. A mulher, né, a Dorildes, ela morreu em função dos disparos. E o namorado dela, que a gente vê nas imagens, ele que é um angolano, ele também foi ferido, inclusive foi preso injustamente por 12 dias. O colega Lucas Abate nos traz ao vivo detalhes e informações. Agora 11h50, faltando 10 para o meio-dia. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. A informação importante que foi confirmada pela perícia, André, é de que não foi encontrados resquícios de pólvora na mão do Luiz Carlos Paiu Júnior, que era o motorista foragido da justiça que conduzia o carro onde eles estavam. Esse exame, André, foi feito no dia seguinte à prisão, a pedido do próprio advogado do Luiz Carlos. Por quê? Porque ele alega que não estava armado e que não disparou contra os policiais. Então, André, é uma perícia bastante importante, traz elementos novos para a investigação, mas tem um cuidado por parte dos investigadores, porque existem algumas variáveis que podem afetar o resultado dessa perícia, como, por exemplo, o tipo de munição usada, o tipo de arma, a posição do tiro e até mesmo se, agora, por exemplo, Lucas, o Luiz Carlos lavou as mãos após os tiros. Mas é uma perícia muito importante, um novo detalhe importante nessa investigação. 11h51. Para quem está chegando agora, converso com o Lucas Abate sobre o caso daquele angolano que veio visitar a namorada aqui no Rio Grande do Sul, conhecer pessoalmente, né, a dona Dorildes, uma costureira. Eles estavam voltando da praia depois de um passeio, iam cruzar a região metropolitana e seriam levados para a Serra porque ele queria muito conhecer Gramado. Nesse meio tempo, Lucas, ali em Cachoeirinha, a polícia identificou o carro, porque era aqueles aplicativos de carona, e identificou como sendo o carro, né, de uma pessoa que era foragida da justiça por tentativa de feminicídio. No caso, o motorista. O que aconteceu a partir daí, Lucas? Essa primeira viatura em Cachoeirinha tentou fazer uma abordagem, André, e ele fugiu até o trecho de Gravataí. E em Gravataí, uma outra viatura com 3 policiais conseguiu interceptar esse veículo. E aí, André, é nesse ponto que tem o confronto de versões. Certo. Os policiais, inicialmente, no primeiro depoimento, disseram que quando o carro parou, tanto o Gilberto quanto o Luiz Carlos desceram e atiraram contra os policiais. Depois, num segundo depoimento, eles mudaram. Disseram que apenas o Luiz Carlos, o motorista, atirou contra os policiais. Mas a versão do Luiz Carlos, o motorista, é que ele não atirou. E essa é a novidade. Essa perícia dá um resquício, sugere, não dá para confirmar ainda, certo, porque essa perícia tem que ser analisada dentro de um contexto, mas sugere que ele não atirou contra os policiais. Então, aquela versão de que eles reagiram aos tiros disparados pelo Luiz Carlos não procede. Mas, claro, tudo isso, André, ainda está sendo investigado dentro do inquérito. Sim, mas aí o motorista, que é o Luiz Carlos, ele teria alguma arma dentro do carro? O que ele fala a respeito? Ele só não atirou, mas ele teria uma arma?
A informação que ele repassou para o advogado dele, que o advogado dele alega, é que ele não estava armado e que ele não disparou contra os policiais. Então, de certa forma, confirmando essa hipótese, essa arma foi enxertada, foi colocada ali no local. Mas, claro, André, tudo ainda muito preliminar, é uma perícia que sofre tem variáveis que podem afetar o resultado, mas é um elemento que se soma mais em toda essa história. Então, ele alega que não estava armado e, consequentemente, não disparou contra os policiais. Certo. Bom, o angolano, o Gilberto, ele prestou um depoimento e tu tens informações a respeito disso aqui pra gente, inclusive com a presença da advogada dele, né, Lucas? Sim, André, até porque são duas investigações em andamento, uma por parte da Polícia Civil, que já encerrou o inquérito, mas ainda está fazendo novas investigações, e uma segunda da Corregedoria da Brigada Militar. E foi lá que prestou o depoimento o Gilberto essa semana. A gente vai conversar agora com a advogada Ana Conrad, que representa o Gilberto. Ana, primeiramente, bom dia. Obrigado por nos atender. Bom dia, André. Bom dia. E o que foi apresentado pelo Gilberto nesse depoimento à Corregedoria, que a gente sabe que foi bastante extenso, mais de 2 horas de duração? Sim, primeiramente, né, o Gilberto contou toda a versão que ocorreu no dia do fato, né, idêntico ao ele apresentou para a Polícia Civil, porém com alguns mais detalhes. Ele conseguiu identificar o policial militar que agrediu ele, né, mencionou também o fato do policial militar ter retirado dele o celular, começou a manusear o celular dele, questionando quem era uma pessoa, quem era outra. Em todo momento ele falava, eu não sou daqui, são pessoas da minha família, são pessoas de Brasília, e ele questionando o tempo todo, né? Então, muitos detalhes foram revelados durante o depoimento dele. Teve esse confronto de versões dos brigadianos e também da defesa do Luiz Carlos. O Gilberto conseguiu falar nesse depoimento se ele viu em algum momento o Luiz Carlos atirando, se estava armado? Sim, inclusive foi questionado, né, a respeito disso, e ele afirma que em nenhum momento presenciou Luiz Carlos portando uma arma. Inclusive a preocupação dele era no dirigir e em fugir. Então ele não conseguiu visualizar a arma com ele nesse momento, visualizou tão somente a hora que ele saiu do carro correndo, que ele saiu em direção contrária. E há de ser questionado também que no primeiro depoimento dos policiais militares, eles afirmaram categoricamente que tanto o Luiz Carlos como o Gilberto, ambos na porta da frente, atiraram contra a guarnição. No segundo momento, os policiais militares afirmam que somente Luiz Carlos disparou contra ele e que após verificaram a presença de uma arma próximo ao corpo do Gilberto. Então, Gilberto também afirma categoricamente que saiu pelo banco lateral que estava sentado atrás junto com a Dora. Lucas, doutora André, a Ana... Ana está na escuta. Sim, eu quero fazer uma pergunta para ela. Apenas para quem está chegando agora, 11 horas Pois não. e 56 minutos, nós estamos conversando com a doutora Ana, que é a advogada do Gilberto. O Gilberto, um angolano que veio ao Rio Grande do Sul, né? Resumindo muito rapidamente, veio conhecer a namorada, vieram fazer um passeio e, no fim, passou 12 dias ferido, preso injustamente, foi liberado Correto. depois de um inquérito da Polícia Civil e, infelizmente, a Dorildes faleceu, teve morte cerebral e agora ele continua aqui no Rio Grande do Sul, até porque precisa se dar andamento ainda e finalizar a investigação. Eu pergunto para a doutora Ana, o que a senhora sustenta na defesa do Gilberto? O que pode ter acontecido? Algo relacionado a racismo, preconceito? O que aconteceu nessa circunstância dessas abordagens, doutora? E que a senhora vai sustentar agora? Bom, quanto ao racismo, eu acho muito pouco provável, até mesmo porque foi uma ação muito rápida. Eles não tiveram tempo de verificar quem estava no carro. No entanto, a Polícia Militar tinha conhecimento que Luiz Carlos estava naquele veículo, aquele veículo era de aplicativo, então as chances de terem passageiros dentro daquele veículo era de 100%. Eu defino isso como uma operação desastrosa por parte da polícia, com muita imperícia. Certo. E tem um detalhe que eu sempre chamo a atenção, não era uma perseguição de um assalto a banco, assalto a algum estabelecimento ou algo parecido, o que seria bem diferente, né, do caso como aconteceu com eles, em que citava como alvo o motorista que era o que estava devendo para a justiça, né? Exatamente. Inclusive os tiros que foram disparados contra o Gilberto e a Dora atingiram eles
pelas costas. E os demais tiros no Gilberto foram toda na lateral direita. No braço, na perna, o primeiro foi no cóccix. E na Dorildes foi na medula espinhal, que atravessou, que inclusive a Marjorie, quando conseguiu conversar com ela no hospital... A irmã da Dorildes. Porque é uma grande curiosidade, é que no hospital, a Dora, ela estava custodiada pela Brigada Militar, mesmo ela não ter sido mencionada na ocorrência nem como vítima, nem como suspeita, muito menos como flagrada. Ela foi apenas mencionada na descrição da ocorrência. Então, esse fato dela estar sendo custodiada e não poder ter contato com a família ou qualquer outra pessoa, isso aí também causou grande estranheza. Por que eles queriam que a Dora não conversasse com ninguém? E por que ela estava custodiada pela Brigada Militar, sendo que nem presa ela estava? E, doutora Ana, como é que o Gilberto ele está hoje, né? O que ele tem de planos? Ele pretende voltar para Goiás, ele é técnico em radiologia, né? Ele vai ter alguma ajuda psicológica, como ele mesmo disse que precisa de um apoio? E o governo do estado ofereceu, né? Segundo nos disse aqui o vice-governador, o delegado Ranulfo. Bom, até o presente momento eu não tenho conhecimento disso, então eu não tenho como afirmar se ele vai ter essa ajuda ou não, né? Os planos dele é ir em setembro agora para Portugal, onde ele vai dar início ao mestrado dele de ciências biomédicas. E estamos tentando agilizar o máximo possível para que ele consiga dar início a isso, né? Lucas, antes de eu deixar tu continuar os teus questionamentos, aqui tem uma pergunta do telespectador sobre o policial que já tinha envolvimento com outras ações, né? Já responde a outros processos. O que se tem sobre isso, doutora? Ele pergunta sobre o policial que estava envolvido já em algumas outras ocorrências, inclusive aqui na cidade de Gravataí. O que a senhora sabe sobre essa situação? O que eu sei, né, é que já existe outras 3 reclamações, um dos processos já com sentença condenatória, mas ainda está em fase de recurso, né? Essa foi a justificativa da Brigada Militar por ele não ter sido afastado ainda. É o conhecimento que eu tenho informal. Até, André, a informação que a gente teve apurando junto com a Promotoria Militar do Ministério Público é que o soldado Regis Souza de Moura está envolvido em pelo menos 3 casos de maior repercussão. Um deles, ele invadiu a casa de um adolescente, agrediu ele e a mãe. Nesse caso, ele já foi condenado a 7 meses de prisão. Está numa fase ainda de recurso, por isso continuava trabalhando. E nos outros 2, ele já foi denunciado e ainda não há uma sentença definida. E agora, André, ele está afastado por esse caso envolvendo o Gilberto Dorildes, assim como os outros 2 policiais envolvidos nessa ação. 12:01 agora, nós estamos conversando com a doutora Ana, ela é a advogada do Gilberto, nós vemos aí na imagem o Gilberto angolano, que veio conhecer a namorada, a dona Dorildes, e eles fizeram parte de uma sequência de abordagens e, segundo a própria investigação da Polícia Civil, injustamente feridos, preso, ele que ficou 12 dias preso, ela foi para o hospital com ferimentos e, infelizmente, veio a falecer. O que se tem de novidade deste caso, nos traz o Lucas Abate, é que o alvo, que era o motorista deste transporte de aplicativo de carona, ele alega que ele não estava armado e não atirou contra os policiais, que esse era o argumento dos policiais. Então, esta é a novidade que ainda precisa de algumas perícias para que seja confirmada também, né, Lucas? Para a gente encerrar, só mais uma palavrinha, por favor. Isso, André. Essa perícia já confirmou, mostrou que ele não tinha pólvora nas mãos, mas tem um porém, que é o fato de que algumas variáveis podem afetar o resultado do exame, como, por exemplo, se ele lavou as mãos, se passou muito tempo depois da realização dos tiros para fazer a realização do exame. Então, essa perícia vai ser analisada ainda dentro do contexto da investigação, para ver se de fato ele atirou ou não. E a própria arma, se fazer uma identificação, né? Qual é a origem dessa arma que estaria dentro do carro. Ok, obrigado, Lucas. Agradece a doutora Ana aí por ter participado com a gente. Ana, que é a advogada do Gilberto, este angolano. Muito bem, vamos para a redação. Atenção, um flagrante de um acidente de trânsito com capotamento lá em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. E os responsáveis ou irresponsáveis fugiram, não é mesmo, Glauco Paza? Bom dia, Glauco. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, a imagem é bem clara. Um carro vai passar pelo cruzamento e é atingido de leve pelo outro carro, o carro branco, um Fiesta,
E o motorista deste carro atingido perdeu o controle e o carro acaba capotando. Conforme a Brigada Militar, este veículo branco aí era roubado. E os dois ocupantes, depois do acidente, fogem a pé, exatamente como a imagem mostra aí. Eles fogem a pé, isso aconteceu no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo, pouco antes do meio-dia de ontem. E ainda na fuga, não sei se dá para perceber na imagem, eles atiram aparelhos celulares dentro de uma lixeira. Logo em seguida, a Brigada Militar aparece por ali, já estava fazendo as buscas a este carro roubado e localiza dentro do veículo documentos, objetos que foram furtados por esses dois larápios aí, que causaram um acidente. Não se tem informação de gravidade de lesão no outro veículo em que estava o condutor e que acabou capotando, mas o fato é que o perigo foi enorme no cruzamento e com o carro roubado. O que a gente vê na imagem, logo que eles fogem, tu vê que num primeiro momento eles querem correr e depois eles, tipo assim, como se nada tivesse acontecendo. Mais um caso assim, eles levam um susto, né? Levam um susto, olha ali, ó, eles vão sair do carro, né? Abre a porta correndo e aí o motorista que está de azul ali, ó, ele começa a andar devagar, aí ele... tenta disfarçar. Agora veja uma outra observação, e isso no que se refere à física, né? O carro que foi atingido, eles não estavam em alta velocidade. Agora um carro em movimento diminui muito o peso do veículo. Então qualquer batida é o suficiente para causar um capotamento como esse, que poderia ter sido muito grave. Muito grave. E essa imagem cedida pelo jornal NH mostra que não era grande o movimento de pessoas, de outros carros na rua. Isso pode ter influenciado, inclusive, até a ação deles. Você viu aí que eles tentaram correr e depois disfarçaram. Não é comigo, nada aconteceu, né? É aquela coisa, assim. Mas está tudo registrado numa câmera de segurança. E deixaram todo o material que eles pegaram, pelo visto, ficou dentro do carro. Agora, tiroteio intenso e 2 mortos depois de um confronto com a polícia em Rio Grande, no sul do estado, Glauco. O mínimo que pode-se dizer é que foi um pânico, viu? Os moradores ficaram apavorados com um intenso tiroteio no bairro Getúlio Vargas, em Rio Grande, e chamaram a polícia. A Brigada Militar foi até o local e encontrou um carro com 5 tripulantes. Conforme a Brigada, o primeiro tiroteio tinha sido por causa de disputa de facções criminosas. Só que quando a Brigada chegou, eles foram recebidos, os policiais, a tiros. E aí houve mais um intenso tiroteio. Resultado, 2 criminosos foram baleados, morreram na hora. Outros 2 foram baleados e ficaram feridos gravemente. E um não se feriu, foi conduzido ao presídio. O fato ainda está sendo analisado. A polícia apreendeu um fuzil e 3 pistolas. Nossa. E o carro que era utilizado pelos criminosos tinha as placas clonadas, André. Tem que ficar de olho, Obrigado, Glauco Pazza. Daqui a pouco outras informações com Glauco, 12h e 6 minutos agora. E olha só, um homem usuário de drogas matou a mãe e a sobrinha de 10 meses na região sul do estado. Na tela a gente conta. O crime aconteceu nesta casa, na zona sul de Rio Grande. O homem de 19 anos, que segundo os familiares é usuário de drogas, foi preso em flagrante após matar a mãe, Lisete Gomes da Silva, uma deficiente visual de 45 anos, e a sobrinha de apenas 10 meses. Eles disseram que ela tinha... que o filho dela tinha matado ela, né? Ela e a bebezinha de 10 meses. O rapaz discutiu com a mãe no início da manhã. Ele agrediu a mulher com uma pá, um pau e uma tesoura. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ele tinha histórico anterior de violência, já havia sido preso pela delegacia da mulher por tentativa de feminicídio, porque ele tinha agredido a companheira a facadas e arrancado a orelha. Então, ele já tinha antecedente, e isso somado ao uso de drogas potencializou o caráter extremamente violento dele. Gente, por falar em feminicídio, presta atenção nesta história. Uma menina de 12 anos foi estuprada e assassinada em Santana da Boa Vista, que fica na região central do estado. A colega Luciane Coleman tem outras informações deste caso. A Luciane Coleman, que está em home office. Meu Deus, o que aconteceu, Lu? Pois é, boa tarde, André, boa tarde para quem está nos assistindo. Que crime bárbaro, né? Mais uma sequência aí nesse jornal, meu Deus. Esse crime aconteceu ontem por volta das 11h50 da manhã, André, na área central lá de Santana da Boa Vista. A Ana Carolina Moraes, de 12 anos, era vizinha do suspeito,
que é filho de uma costureira. Ela teria ido até a casa para entregar uma encomenda, uma roupa, né, para deixar ali para a costureira. Só que a mulher não estava. Quem atendeu foi o filho dela, um homem de 29 anos, que atacou a menina. Aí a mãe da Ana Carolina desconfiou da demora da filha e foi atrás dela procurar. Quando ela chegou na casa do suspeito, ele disse que a menina não estava, só que daí ela desconfiou porque o tênis da menina estava na frente da casa. Então ela chamou a polícia, os policiais foram até lá e infelizmente, né, André, encontraram o corpo da Ana Carolina dentro do guarda-roupas do suspeito, com um cachecol no pescoço e com desnuda até os joelhos. Tanto é que a polícia suspeita que ela tenha sido vítima de estupro e de que a causa da morte tenha sido asfixia. A gente tem uma entrevista com a delegada Débora Dias, que atendeu o caso, que está investigando o caso e traz mais detalhes para a gente. Vamos ouvir, André. A vítima teria ido em busca de uma costureira, que seria a mãe do indiciado. E como ela demorou um pouco, né, não mais do que 15 minutos, segundo os familiares, a mãe já acabou indo atrás da menina. Só que nesse tempo já tinha ocorrido o crime. E a mãe encontrou, então, o conduzido, o indiciado, enfim, que foi autuado ontem, então, por feminicídio e estupro de vulnerável, encontrou na frente da casa. Ele disse que a menina não tinha ido ao local, mas a mãe viu um tênis da menina, da vítima, desconfiou, chamou a brigada militar e outros familiares, os quais foram até lá e, em razão desse tênis, foram procurar a menina na casa, né? E foi, infelizmente, né, já tinha ocorrido o crime e a menina foi encontrada dentro de um roupeiro, no quarto, pela mãe. Foi acionado o SAMU, mas ela já estava sem vida. Meu Deus do céu. Menina de 12 anos, gente, estuprada e assassinada em Santana da Boa Vista, região central do estado. Esse assassino, esse criminoso, Lu, eu não sei se tem a idade dele, era um menor de idade. Quem era essa pessoa aí? Não, o homem, ele tem 29 anos, então era filho dessa costureira. Né, ele foi preso em flagrante, André, porque quando a polícia chegou lá, inclusive, os relatos de que se tem é de que ele estava extremamente frio, né? Ou seja, agiu com uma frieza extrema. Ele foi preso, então, por feminicídio e estupro de vulnerável e já foi encaminhado para o presídio estadual de Caçapava do Sul. E olha só, ele já tinha antecedentes por alguns crimes, assim, de conotação sexual, como ato obsceno, ameaça, mas nenhum crime contra a vida como agora. Ontem chegou a ter protesto, como a gente está vendo aí nessas imagens, da população em frente à delegacia, para onde foi encaminhado inicialmente o suspeito. A população extremamente revoltada com esse crime bárbaro. Imagina, uma cidade de 8 mil habitantes, né? Todo mundo se conhece. Hoje, inclusive, a cidade amanheceu com algumas faixas de protesto, chamando a Ana Carolina de anjinho, né? Que está indo para o céu e pedindo justiça. Pois é, e olha só, o enterro dessa menina, André, foi agora pela manhã, às 10 horas, em Bagé, no cemitério Santa Casa, porque ela é, na verdade, bagiense, a família materna dela é de Bagé, ela chegou a estudar numa escola também em Livramento, morou em Livramento um tempo, e ela estava, a Ana Carolina, ela residia em Santana da Boa Vista há cerca de um ano, com a mãe e o padrasto, que acabaram se mudando para lá por questões profissionais. Ela completou 12 anos, André, no dia 15 de maio. Olha, que história terrível. Eu estava acompanhando agora durante toda a manhã e deixo aqui, assim, meus sentimentos, profundos sentimentos a essa família. Não, e a delegada... Porque, com certeza, estão todos muito arrasados. Né? A delegada comovida. É algo assim né? inexplicável. A delegada comovida, chocou, porque acompanhou requintes, detalhes ali de como que aconteceu. E parece que foi uma maneira muito rápida, né, Lu? Porque a menina teria ido até a costureira e em questão de minutos, né, isso aconteceu, assim, quer dizer, uma pessoa, esse homem aí de 29 anos, no mínimo transtornado. O que pode se dizer de uma pessoa dessa? Que absurdo, gente. Bom, daqui a pouco a gente volta. Eu vi uma rádio há pouco, André, que tinha conversado com o pai da menina e o pai chamou esse rapaz aí de psicopata, porque disse que ele tratou isso com uma frieza,
né? Que todo mundo ficou enojado, ficou mais revoltado ainda. Horrível. É um tipo de história que a gente não gostaria de estar noticiando, né, André? É terrível, terrível. Meu Deus. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar. Luciane Koban, 12:13. Olha só. A volta de um criminoso violento ao Rio Grande do Sul acende mais um alerta, né? Na área da segurança pública. E especialmente nesse mês em que é divulgado aí um aumento no número de homicídios aqui no Rio Grande do Sul, depois de um período de quedas. O colega Lucas Abate, ao vivo, nos traz informações por que este rapaz está voltando ao Rio Grande, hein, Lucas? Pois é, André, ele estava preso em Porto Velho, em Rondônia, e está retornando agora ao Rio Grande do Sul por conta de uma decisão da Justiça. Ele já estava há 3 anos detido, preso em uma penitenciária federal fora do Rio Grande do Sul e agora, por essa decisão, retornou ao estado e vai permanecer agora na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. É o Jackson Peixoto Rodrigues, conhecido por todos como Nego Jackson, que está envolvido, André, em pelo menos 24 homicídios no Rio Grande do Sul. E o retorno dele preocupa muito, 24 homicídios. 24 homicídios? Meu Deus. Você lembra, André, aquela época entre 2015 e 2017, que o Rio Grande do Sul viveu um boom, uma explosão no número de homicídios, Verdade. Inclusive homicídios muito cruéis, com pessoas esquartejadas, decapitadas, homicídios que chamaram realmente bastante atenção. Segundo as investigações, ele é responsável, mandante, por boa parte desses crimes. E é justamente por isso que a polícia está bastante preocupada com o retorno, porque agora, aqui no estado, ele vai ficar mais próximo de outras lideranças, vai conseguir, de certa forma, se comunicar com o mundo do crime, porque detido em uma penitenciária federal, ele estava completamente isolado. Então não teria como ordenar qualquer tipo de crime. E agora, retornando, ele fica mais próximo das lideranças do tráfico aqui no estado. E mais uma vez se traz à tona aquela discussão de como que dentro dos presídios, né, especificamente no Rio Grande do Sul, mas não é só aqui no Rio Grande, quer dizer, só se consegue de fato um isolamento nessas cadeias federais, tanto é que ele estava em Rondônia há pelo menos 3 anos. Agora, como que numa penitenciária de alta segurança, e aí a gente pergunta até que ponto é de alta segurança de verdade, né? O risco, a preocupação da polícia é essa, dele voltar para a cadeia aqui e voltar a ser um balcão aí de mandos, né, de crime dentro da cadeia. Essa é a grande preocupação. Agora, uma pergunta, Lucas, a polícia, né, o próprio governo do estado, em alguns outros casos, fez solicitações para que se renovasse a permanência desses criminosos, de alguns criminosos, nestas penitenciárias federais. Nesse caso aí, sabe de alguma informação, se não foi possível ou se não foi feita essa solicitação? Sobretudo até naquele caso da Operação Pulso Firme, André, que muita gente foi depois de um ano deveria voltar. O governo, o Ministério Público agiu fortemente, firmemente para manter e conseguiu manter alguns isolados na penitenciária federal. Do Jackson, a gente não tem informação se o Ministério Público já conseguiu recorrer dessa decisão. Mas, de fato, André, ele já estava há 3 anos detido e sempre é falado pelas autoridades, até teve uma mudança na legislação recente a partir daquele pacote anticrime que possibilita que os presos fiquem mais tempo em penitenciárias federais, mas quando ele foi para lá, o prazo era de 1 ano, que pode ser renovado por mais 1 e mais 1. E acabou que se encerrou esse prazo. Então a gente tem que ver se o Estado ou o Ministério Público não pediram a renovação, mas o fato é que aconteceu, acabou o período dele isolado em penitenciária federal e agora ele retornou ao Rio Grande do Sul. E já está aqui. André, teve um caso que chamou bastante, já está aqui, está na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Chegou ontem no aeroporto Salgado Filho, um forte aparato de segurança com viaturas não só da SUSEP, mas também apoio da Polícia Rodoviária Federal, helicóptero, tudo para garantir a segurança dessa transferência, porque, se sabe, ele é o líder de uma das maiores facções criminosas aqui do estado. Um exemplo de crueldade, André, é esse caso que aconteceu até mesmo aqui em Gravataí, de 2 jovens que foram obrigados a cavar a própria cova e depois foram mortos. Eu acho que chamou muita atenção. Lucas, a gente está mostrando as imagens ali, inclusive a gente vê o buraco e depois colocando fogo, né? A gente está mostrando aí, recuperando 1 dos 27 casos, né, de homicídios, 24 casos, né, que ele tem envolvimento. E ali na imagem aparece então a cova, depois colocando fogo e as imagens dos 2 cavando a própria cova. E um detalhe, tudo isto é gravado. Por quê, Lucas? Explica por que os criminosos fazem as gravações desses crimes.
Primeiro, para comprovar para a liderança do tráfico que eles de fato cometeram o crime, e segundo, André, para deixar um recado, deixar uma lição. E é dessa forma que o Nego Jackson atuava com crimes cruéis, com crimes que chamavam a atenção, até, de certa forma, até mesmo midiáticos, para colocar medo nos inimigos e medo até mesmo nos órgãos de segurança. Então eles sempre faziam esse tom de crueldade, como aconteceu no caso desses dois primos. Não só no tráfico, não só no homicídio, André, mas o Jackson também tinha um poder financeiro muito grande. E até por isso, de certa forma, para tentar conter essas ações criminosas, a polícia fez uma operação em 2017, quando ele estava preso lá ainda na Penitenciária Federal, para tentar sequestrar bens. E sabe qual foi o valor retirado, André? Quanto? Na época? Não faço 11 milhões de reais. Meu Deus do céu. É muito dinheiro, 11 milhões de reais. Bom, agora a preocupação dele aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco o Lucas volta com a reportagem com mais detalhes sobre este caso do... como é que é o Jackson? Como é que é o primeiro... Nego Jackson. Nego Jackson. O Lucas, daqui a pouco então com esta reportagem, e há pouquinho o Lucas trouxe uma informação nova sobre o caso do angolano e da namorada Dorildes, né, que foram feridos numa operação. Tá aí os dois. A novidade do caso, que vem hoje e que ainda precisa de algumas confirmações, mas já se tem uma importante, né, informação aí. Traz pra gente, Lucas, qual é a novidade desse caso? A novidade é que não foi encontrado resquício de pólvora na mão do Luiz Carlos Paiu Júnior, que era o motorista do carro foragido da justiça que estava transportando o Gilberto e a Dorildes. Essa perícia, André, se soma ao depoimento do próprio Luiz Carlos, que disse que não atirou, e agora também a informação que a gente tem do próprio Gilberto, que disse que em nenhum momento viu o Luiz Carlos ou armado ou atirando. E uma outra informação, André, que a gente acabou de receber aqui, é que nesse depoimento à corregedoria, o Gilberto também acrescentou que em nenhum momento viu essa arma que foi apresentada como se fosse dele ou do Luiz Carlos. Ele disse que no local não viu nenhuma arma, exceto, claro, as armas utilizadas pelos policiais. Então é mais uma informação que se soma agora nesse bolo todo e que a Polícia Civil, o Ministério Público, a Corregedoria da Brigada Militar estão atuando firmemente para tentar elucidar todas as circunstâncias desse caso. O vice-governador, chefe, né, da secretário de Segurança aqui no Rio Grande do Sul, falou para a gente, inclusive em primeira mão, que este processo ele foi para a Corregedoria de Polícia. Sabe-se quanto tempo tem ainda a investigação por parte da Corregedoria, Lucas? André, o prazo normal, o prazo que se tem para inquérito policial militar é de 40 dias, prorrogáveis por mais 20. Agora, do dia do fato, que foi dia 17 de maio, já se passou 3 semanas, então logo vai se completar 30 dias do fato. Mas provavelmente, até pelo que a gente acompanha em outros casos, André, e até por essa necessidade de perícias, outros depoimentos, esse caso deve ser mais um que vai ser prorrogado além dos 40 dias. Até porque essa investigação começou no batalhão de Gravataí, depois passou para o Comando Regional e agora está numa terceira instância, que é da Corregedoria Geral, que é ligada ao Comando Geral da Brigada Militar. Obrigado, Lucas Abate. Daqui a pouco a reportagem sobre o caso da volta do Nego Jackson ao Rio Grande do Sul. Bom, daqui a pouco nós vamos conversar com o delegado Joebert Nunes a respeito das investigações e da reconstituição deste crime que aconteceu na cidade de Planalto, no norte do estado. O delegado Joebert Nunes, que está acompanhando, ele é chefe do Departamento de Polícia do Interior, então a gente tem algumas questões a fazer para ele a respeito do andamento, né? Sobre a investigação, sobre a reconstituição, com ou não a presença, não é, da Alexandra, a mãe que confessou, né, ter matado o menino. E em seguida a gente vai ter então detalhes sobre o andamento desse processo aí. E eu vou conversar, né, daqui a pouco vou mostrar uma conversa que eu tive agora no final de semana com a avó do menino, a Dona Isa. A Dona Isa mora na frente da casa onde morava o Rafael e ela vai contar os últimos momentos que ela teve com o menino, que foi no Dia das Mães. E ela, né, inclusive, naquela sexta-feira, quando sentiu a falta, né, do menino, que sempre de manhã ia olhar os 2 galinhos, né, na casa dela,
Um era a Filipa, que era a dele, e o outro galinho era da avó. Ele sempre ia lá e ela sentiu falta dele, perguntou para a filha disse que achou que estivesse na casa da avó e ela fez imediatamente a filha ir até o conselho tutelar para que procurasse então o menino que estava desaparecido. Então daqui a pouco o delegado Joebert vai conversar com a gente aqui ao vivo. 12h e 23 minutos agora, vamos falar sobre a Covid-19. 67 pessoas com a Covid-19 estão internadas em unidades de tratamento intensivo aqui em Porto Alegre. Esse número é um novo recorde na capital gaúcha entre os pacientes infectados pelo vírus e que estão em leitos de UTI. E este número deixa a saúde da capital em alerta para o número de casos graves da doença. Por isso que é muito importante, quando a gente mostra uma tabela como essa, a importância, gente, de todos nós nos conscientizarmos. Não adianta apenas termos os tais protocolos e eles estarem apenas no papel. É essencial que cada cidadão assuma a responsabilidade daquele cuidado consigo próprio e cuidado com o outro. No mínimo, lavando muito as mãos, usando o álcool em gel, o distanciamento, o respeito ao uso da máscara. E olha, tem que usar com consciência a máscara. Não é simplesmente botar e depois deixar debaixo do queixo. A pessoa tem que compreender o porquê que ela está usando. Ela está se protegendo e está protegendo o outro. Então, o cuidado com a máscara, não botar a mão na frente, ter o cuidado de limpar, dependendo da máscara se descarta, em outros casos tem que lavar numa solução de água com cloro e depois lava com água e sabão. Quer dizer, são cuidados essenciais para que a gente evite o espalhamento desse vírus que vem acontecendo de maneira muito preocupante aqui no estado. Vamos dar uma olhadinha então nos números agora, porque tem algumas cidades que disparou de maneira muito rápida. E é claro, tem a ver com o relaxamento de algumas restrições. Confirmados, olha só, aumentou em 840, gente, o número de casos confirmados aqui no Rio Grande do Sul. O de recuperados teve um número bastante positivo, né? 82%. Isso é um dos mais altos aqui no país. Agora, aqui está a preocupação. Sempre eu digo essa linha em vermelha. A taxa de ocupação em leitos. Vejam que aumentou o número de mortos. 14 pessoas, estamos com 316 mortos aqui no Rio Grande do Sul, atingindo 67% dos municípios do estado. Só vamos baixar um pouquinho para ver aquela tabela que tem sobre os sintomas que vem atingindo os que estão contaminados, né, aqui no Rio Grande do Sul. É importante a gente ter essa diferenciação, porque aparece quem teve... Aqui, ó, olha só. Sintomas apresentados. Febre, 37%. Tosse é o mais alto índice, ó, com 44%. Dor de garganta, 24%. Dispneia, que é dificuldade de respirar, 19%. E outros ou assintomáticos, 74%. Então vejam só que além de febre, tosse, dor de garganta, dificuldade de respirar, ainda há outros sintomas, como por exemplo, dedos vermelhos dos pés. É um dos indicativos da Covid-19. Muito bem, então a gente mais uma vez reforça, né? Porque este crescimento dos números, ontem o governo do estado, o governador Eduardo Leite, colocou um alerta em diversas regiões que podem passar do laranja para o vermelho. Então nós estamos chegando aí no final de semana. E no final de semana temos as trocas das bandeiras. É muito provavelmente... e pode ser até que seja antecipado, acredito que antecipado não, mas o governador já deve hoje à tarde sinalizar esta mudança da cor de bandeiras em regiões aqui, pelo menos 5 regiões, 5 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Então isso aqui é importante que cada um tenha a conscientização de que não adianta apenas fazer as coisas achando que está lá no papel, né? Que o vírus então agora está tudo liberado. Não, não é assim que funciona. O vírus continua circulando e é muito importante que cada um assuma essa responsabilidade para si. Só assim a gente vai conseguir manter, segurar, né, esse crescimento do vírus e o número de pessoas contaminadas e a gente conseguir manter, por exemplo, a economia aberta. Porque não adianta, se o número começar de fato a aumentar muito, a gente pode passar por uma bandeira preta e aí a situação vai ficar bastante difícil. Portanto, esse é o nosso pedido, cada um fazendo a sua parte. 12h e 27 minutos agora.
A Assembleia Legislativa está realizando uma campanha para incentivar os gaúchos a comprarem produtos que sejam produzidos aqui no Rio Grande do Sul. E essa medida também quer incentivar a compra de produtos no comércio local das cidades. Sobre este assunto, sobre esta campanha, a gente vai conversar agora ao vivo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo, do Partido Progressistas. Deputado, boa tarde, obrigado mais uma vez por conversar com a gente aqui no SBT. O senhor me ouve bem? Sim, lhe ouço bem. Boa tarde, André Har. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham. Deputado, qual é essa proposta? Explica um pouquinho mais para a gente como que cada cidadão gaúcho, né, o que deve fazer para estimular o comércio local. Olha, a campanha Escolha de Valor, ela surgiu a partir do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, que nós iniciamos pela Assembleia Legislativa ainda lá no dia 26 do mês de março, exatamente preocupados com os efeitos e as consequências da crise do coronavírus nos setores produtivos, do comércio, da indústria e dos serviços. E esse fórum reúne em torno de 30 segmentos da nossa economia gaúcha. E a partir daí nós elaboramos, até pela necessidade de estimularmos, motivarmos os nossos consumidores gaúchos na hora de fazer as suas escolhas de produtos e serviços, priorizar aqueles aqui do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul, no sentido de fazer com que, com essa atitude individual de cada um, nós possamos ajudar a manter empresas abertas, a manter empregos aqui no nosso estado, porque os setores estão altamente afetados, atingidos, e essas consequências elas estão provocando também muitas dificuldades, né, às pessoas, aqueles setores que estão não podendo trabalhar, que as pessoas que estão perdendo emprego. Então, no momento que o gaúcho for, os gaúchos forem adquirir os produtos, priorizar a nossa produção, nós estaremos também contribuindo na superação desse momento extremamente difícil que os nossos segmentos estão enfrentando. Mas como que a gente deve se portar, deputado, para conseguir identificar que um produto é produzido aqui? Olha, a campanha que foi desenvolvida pela agência Move, também além dos vídeos que já foram vinculados aí na mídia, nas redes sociais, aliás, a campanha está tendo uma adesão muito grande de todas as entidades, as federações, empresas. A partir de agora também nós estamos procurando identificar os estabelecimentos e mostrar, agora a partir de uma segunda etapa, nós vamos buscar identificar também aqueles produtos que são produzidos aqui, né, e que o consumidor, na verdade, é um processo de conscientização, que o consumidor, na hora de escolher o seu produto, né, o serviço, identifique da onde ele é produzido, sendo aqui do Brasil e especialmente do nosso estado do Rio Grande do Sul, né, que se priorize a aquisição desses produtos. Então, é um processo de conscientização individual de cada cidadão para que, com essa atitude, nós estejamos contribuindo aí com a retomada da nossa economia. Agora, uma curiosidade, deputado Hernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa, nós que falamos aí sobre o consumo de produtos nossos aqui para estimular a economia. Tem alguns setores, por exemplo, lojas de importados, cujos produtos são feitos em outros países. Aí a pergunta que fica, como, né, a gente fazer ter este meio termo para que, ao mesmo tempo, também não se crie, né, um problema com outras indústrias de outros estados ou outros países? Na verdade, você tem que sempre buscar um equilíbrio, né? É claro que é impossível você consumir produtos e serviços exclusivamente de um local, né? Até porque hoje, com o mundo globalizado, nós mesmos produzimos aqui no estado diversos produtos que são destinados a outros estados, a outros países. Mas sempre quando se puder priorizar, né, e fazer escolhas daqueles produzidos aqui, nós estaremos ajudando os nossos setores produtivos aqui do estado, né, da indústria, especialmente, que produz, que gera emprego, que gera renda e que movimenta a nossa economia. Quanto mais forte nós tivermos as nossas indústrias, os nossos setores, mais empregos são gerados aqui e, consequentemente, melhora a economia, ela também, né, ajuda a melhorar a nossa economia. Antes da pergunta do colega Glauco Paza, eu só queria já ir perguntando para o senhor se vai ter como a Assembleia fazer um controle disso,
se vai ter como fazer, né, se vai ter uma maneira de saber se essa campanha está dando resultado com o aumento, né, do consumo dos produtos consumidos aqui. Existe alguma ferramenta para isso, deputado? Na verdade, nós estamos muito interligados aí a nossa campanha com as federações, com o Fiergs, FEComércio, Federasul, o LID, muitas associações comerciais nos procurando, porque é um processo de conscientização. Você tem uma ferramenta que possa medir isso. Acredito que esse monitoramento feito pelas entidades podem nos dar um indicativo. Mas a ideia, a intenção é exatamente intensificar essa conscientização, né, na hora de adquirir os produtos que sejam comércio de bairro, como por exemplo isso, né? Não ia a um grande supermercado e fazer a compra aqui, exatamente, da agricultura familiar. Isso. Nós temos uma produção muito expressiva aqui na área de alimentação. O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma forte presença na produção agrícola, pecuária, na proteína animal. Então, quando você pode escolher e optar pelos produtos daqui, nós estaremos ajudando a nossa economia. Glauco Paza. Presidente, satisfação falar com o senhor. Eu queria fazer uma pergunta em relação a qual é o setor mais prejudicado, se é que existe um. Há poucos dias eu estive na Serra Gaúcha, por exemplo, a venda de vinho, presidente, está de vento em popa. Os supermercados, eles estão cheios, não há desabastecimento. Mas então teria um setor específico mais prejudicado ou não? Olha, Paza, nós temos hoje praticamente todos os setores estão atingidos como consequência da crise do coronavírus. Claro que alguns mais, outros menos, mas o setor de eventos, do turismo, altamente afetado com essa paralisação de todas as atividades. A própria cultura nossa aqui, que é muito marcante no Rio Grande do Sul também, é um segmento com muitas dificuldades. E outros também, as próprias instituições de ensino privados, universidades privadas e comunitárias, as escolas de ensino infantil, todos estão, de certa forma, atingidos com essa situação. E claro que agora o próprio Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico tem feito essa interlocução desses setores, buscando construir alternativas, para que a gente tenha uma condição de retomada. E nesse cenário, o fundamental é esse cuidado individual, que eu estava acompanhando a programação antes da nossa entrevista, é a conscientização individual das pessoas. Se cada um fizer a sua parte individualmente, nós estaremos proporcionando um benefício coletivo a toda a população. O uso de máscara, os cuidados com higiene, a utilização de álcool gel, porque também de nada adianta, pouco adianta, muitas vezes o próprio Estado intervir em alguns setores, impedir que eles estejam trabalhando, se as mesmas pessoas estão em outros locais aglomeradas. Aí a contaminação do vírus estará acontecendo da mesma forma. Então, a conscientização individual da população é fundamental. Bom, só a gente comprando do pequeno produtor que enfrentou a seca e agora enfrenta aí coronavírus já é uma boa iniciativa de todos nós. E o senhor falava aí dos cuidados individuais, eu já tenho aqui, o pessoal até brinca comigo, eu estou sempre com o meu potinho aqui de álcool gel, sempre próximo. Enquanto que eu conversava com o senhor, eu estava aqui já passando o álcool gel nas mãos também. Muito bem, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hernani Polo, muito obrigado por sua entrevista, uma boa tarde para o senhor, tá bem? Muito obrigado, uma boa tarde a todos, sempre à disposição. Muito bem, obrigado, um grande abraço, meio-dia e 35, e atenção, você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Caso Rafael. A entrevista emocionante com a avó do menino assassinado em Planalto, no norte do estado. Mas nem coração, mas não tem, é um vazio, né? Não existe. E daí eu digo assim para as pessoas que só ficam falando, que tudo que estão desejando para nós, Deus vai lhe dar em dobro. E o depoimento do filho do primeiro paciente curado de coronavírus depois de um tratamento experimental promissor. Muito bem, o governo divulgou os indicadores de segurança que apontam um aumento de 6% no número de homicídios em maio. E agora, o retorno ao estado de uma liderança violenta do tráfico acende o alerta para autoridades da segurança pública. Na tela a gente explica. O retorno ao Rio Grande do Sul de Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson, contou com um forte esquema de segurança. Ele foi preso no Paraguai em 2017 e desde então estava na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. O criminoso é líder de uma facção e investigado em pelo menos 24 homicídios.
traz grande preocupação à Polícia Civil. O seu retorno ao Estado faz com que ele tenha maior facilidade de comunicação com seus familiares e com membros da organização criminosa a que ele pertence, que porventura estejam presos. Durante os anos de crime, Nego Jackson levantou um patrimônio milionário. Quando já estava preso em Rondônia, a polícia sequestrou 11 milhões de reais. Parte do dinheiro estava em contas e outra parte em bens como veículos e mais de 30 imóveis e comércios. Tudo em nome de laranjas. Segundo a polícia, Jackson tem ligações com traficantes do Paraguai e facções do Rio de Janeiro. Ele é responsável por crimes cruéis entre 2015 e 2017, ano em que o número de homicídios chegou a 233 apenas no mês de maio, no Rio Grande do Sul. Nos 2 anos seguintes, o número de assassinatos caiu. Em maio do ano passado, foram 145 mortes. Esse ano, os casos voltaram a crescer, chegando a 154 homicídios no último mês. Das 154 vítimas, 13 delas são indivíduos que estavam recolhidos ao sistema penitenciário e que foram colocados em liberdade nos últimos dias e acabaram, então, sendo vítima deste crime. 12h e 38 minutos, agora o nosso assunto é sobre o caso do menino Rafael, lá da cidade de Planalto, no norte do estado. Agora, no dia 15, completa um mês, né, do crime que chocou o estado lá na cidade de Planalto, né? Pelo menos foi nessa data que a mãe disse ter assumido que deu remédio, né, para o filho e que ele teria morrido, enfim. Como é que está o coração da avó do menino? Que é a mãe da Alexandra. Eu conversei com ela. E os detalhes a gente acompanha agora. Muita triste mesmo, meu Deus, né? A gente acorda assim, porque a gente não sabe o porquê, a gente queria saber, né? Porque se não foi coisa de Deus, não, Deus não está no meio disso. Quando é a mãe, ele veio, que ele era rabinho dela, não podia ela pra nada. Ela me abraçou e ele chegou. Eu dei um abraço apertado. E onde a senhora tá? Aqui. E daí eu disse, Rafa, a avó te ama muito, muito, muito. Ele me abraçou, avó, eu também te amo muito, muito, muito. A gente puxou o latão, tava fazendo almoço e ficamos até horas ali. Foi a última vez que eu vi a neném. E eu olhei assim, digo, mana, vamos na cidade depois? Fazer aquilo lá? Então, assim, Mana é a Alexandra. É, a Mana é a Alexandra. E ela estava onde? Ela estava, daí ela sacoiou o tapetinho, tava varrendo ali, né? Aquele tapete branco? Daí ela espanou e onde estava do lado dela. E ela ficou assim, ela falou alguma coisa assim, eu olhei assim, Mana, é o Rafa? O Rafa não tá lá, não foi ver a galinha? Não. E eu olhei assim, Rafa, como ele sempre se bobeava comigo assim, eu chamava ele saía olhar. Mãe, tu tá me mentindo pra me assustar. Depois, quando eles foram pro mercado, eu me escorrei naquela casa ali. Ali, ó, nessa janela pra cá, na casa da vizinha. E fiquei ali. Aí, enquanto eles foram lá, eu desci pra casa, coloquei um tênis numa calça e fiquei. Já fui na vizinha. Roberta, disse que o Rafinha não tem casa. Daí eles vieram, eu já vim pra cá, assim, daí, não tá lá? Não. Eu disse, meu Deus, tem que ir atrás. Eu já liguei pro dela aí, já disse. Mas nem coração, mas não tem, é um vazio, né? Não existe. E daí eu digo assim para as pessoas que só ficam falando, ó, que tudo que estão desejando para nós, Deus vai lhe dar em dobro. Porque não tem outras palavras para falar. Só isso eu digo para a população, para as pessoas que julgam a gente. Difícil, né, dona? É difícil. Bom, daqui a pouco nós vamos conversar com o delegado Joebert Nunes, que é chefe do Departamento de Polícia do Interior, porque nos próximos dias deve acontecer a reconstrução simulada, né? A reconstituição deste crime, né? Passo a passo, como tudo aconteceu. E então daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes com o delegado Joebert Nunes. 12h e 41 minutos, atenção! Temporal à vista. Agora, na previsão do tempo.
que coisa, que história é essa de temporal no Rio Grande do Sul? Está um alerta importante para todos nós. Alerta muito importante, nós temos aí uma situação que não é tão comum, não é corriqueiro. Os temporais acontecem eventualmente ao longo do ano aí, mas hoje a gente tem uma situação especial. Vou colocar aqui um mapa do ar quente chegando ao Rio Grande do Sul nas próximas horas. A gente já observa esse abafamento, nós temos aqui essa trajetória do vento nos baixos níveis da atmosfera. Esse vento norte-noroeste vai trazer ar muito quente, não só em superfície, mas em toda a atmosfera, e isso vai deflagrar a formação de importantes tempestades, tormentas, com risco de vendavais, com risco de queda de granizo e com risco de chuva volumosa, principalmente essas áreas do centro, oeste e sul do estado. E a chuva, André, toda essa região aqui, ó, centro-oeste do estado, inclusive no Uruguai também a gente vai ouvir falar, e no norte do estado. Por um lado, a chuva é uma boa notícia, porque vai voltar a chover nessas áreas onde mais precisa. Sul. Na Campanha, no sul do estado, a Lagoa Mirim, a barragem Santa Bárbara, lá também em Bagé precisa de chuva. E os volumes entre esta quinta-feira e a sexta devem somar aí mais de 100 milímetros em alguns trechos. Hoje pode chover em qualquer parte do estado, mas preferencialmente do oeste em direção ao sul. Amanhã, como a gente já detalhou no início do programa, tem previsão de forte aquecimento, marcas de 30 graus aqui na metade norte do estado, onde o sol aparece amanhã, mas com muita umidade, André, porque nós teremos períodos de sol e nuvens, mas a umidade vai ser muito alta, apesar do tempo mais aberto e do calor. Amanhã, e aí vai ter um abafamento, então, Estela? É abafamento, temperatura de verão amanhã à tarde no Rio Grande do Sul. E esse é o perigo, porque o ar quente ele é o combustível para as tempestades. A umidade agora em Porto Alegre, 90%, ou seja, estamos praticamente respirando água. Exatamente. O normal num dia de tempo seco de sol seria já 50%, 40%. Então está o dobro do que seria o normal. Então fiquem muito atentos aí, metade oeste, metade sul do estado, com alerta de temporais, com alerta de vendavais fortes. Tivemos tornados ontem em Santa Catarina. Não se descarta a possibilidade de eventos severos também no Rio Grande do Sul nas próximas horas. Sexta-feira tem sol e calor em Porto Alegre. Sexta-feira previsão de sol e calor e muita umidade. E aí no sábado a chuva se espalha. E olha, André, amanhã à tarde nós teremos calor no estado, inclusive em Porto Alegre. No sábado a temperatura ela cai ao longo do dia. Certo. O sábado tem instabilidade. Bom, então vai ser mais ou menos assim, né? Tira... Não, e agora... Não, tem que botar... Aí, como é que é? Olha aí. Bota o casaco. Vamos botar o casaco. Tá bom? Ah, mas tá calor. A boa notícia é que nesse bota e tira casaco, depois será possível lavar mas eu acabei de fazer isso. Casaco. Pode me dizer por que Tira casaco. Gostou da simulação aqui? Então tá, Estela. Então assim, ó, vamos pra gente encerrar. Então a gente vai ter um aquecimento. Amanhã, um aquecimento em todo o estado. A gente vai ter amanhã, sexta-feira, o risco de temporal mais para tarde. Amanhã ao longo do dia. Hoje mais para tarde, os temporais. Tá. Amanhã tem calor, chuva mais restrita ao sul e oeste. Até a noite a chuva se espalha já em grande parte do Rio Grande do Sul. E aí o sábado vem o frio. Sábado o tempo melhora do final da tarde para a noite, com queda forte da temperatura. Obrigado, Estela Cias. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos. Muito bem, 12h e 45 minutos. Agora faltando 15 para 1, tá na hora do esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Meu irmão Glauco Paza, atenção, porque será que é verdade isso? O fim da linha para um dos maiores ídolos da história do Internacional. Quem ele, D'Alessandro, já está falando de se aposentar, é mesmo, Glauco? Olha, é um assunto que está com bastante força, tá? Mas antes de falar disso, você tem um olho bom, né, André? Olha aqui. Você tinha que ter também, não é? Tá, seguinte, ó, vamos voltar ao assunto D'Alessandro. O D'Alessandro está com 39 anos, tem contrato com o Internacional até o final desta temporada. Mas sabe que ele deu entrevista coletiva ontem a respeito dessa questão toda de pandemia, de não jogar. Ele, como tantos outros nesse país, nesse mundo, perdeu o sono, ficou acordado de madrugada pensando em como voltar a treinar, como voltar a jogar. E, de repente, será que chegou a hora de pendurar chuteiras? Bom, o D'Alessandro até se emocionou. Acompanha aí. A gente fica abatido, eu fiquei assim, óbvio, em casa. E muitas vezes apareceu, de repente, uma lágrima, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Sinceramente, não sabe. É meu último ano,
E a gente vai ver que vai acontecer. A gente não sabe, não sei. Sinceramente, não sei. Mas parece que Ninguém deixa claro, sabe, né? mas o que ninguém Engoliu quer- o choro, mas deixou claro ali. O que ninguém quer é perder talento no futebol. Aqui, a camisa do Inter, a Certo. nova camisa colorada, e a gente vai dar as dicas de como você pode ganhar, mas diz respeito a sócios do clube, tá? Tá certo, combinado. Glauco, fica aqui comigo, porque agora, atenção, nós vamos falar sobre o caso do menino Rafael. O Glauco vai acompanhar comigo. A data, né, da reconstrução simulada do crime contra o menino Rafael deve ser definida ainda hoje, né? A data vai ser definida hoje, não sabemos ainda o dia certo. Isso junto com, né, a Polícia e o Ministério Público. O delegado Joebert Nunes está com a gente, vai nos contar, né? Vamos falar sobre esse assunto com ele. Ele que é chefe do Departamento de Polícia do Interior. Delegado Joebert, muito obrigado mais uma vez por o senhor nos atender. E a pergunta que eu faço, já tem data, doutor? E a Alexandra vai participar dessa reconstrução aí? Boa tarde. Nós passamos até a data de hoje em reunião junto com o Instituto Nacional de Perícias para exatamente nós podermos definir a data ao certo. Nós tínhamos a pretensão de realizar, como tu bem falaste, a reprodução simulada dos fatos, né? A reconstrução da data dos fatos. Na data, seria pior na data de sábado, agora dia 13 de junho. Mas em virtude de alguns problemas administrativos, nós vamos ter que postergar para a próxima semana. E qual é o nosso principal objetivo? Qual é a razão de não ter feito ainda? Que nós necessitamos da chegada dos laudos periciais e ainda também, como a própria defesa da Alexandra, da mãe do Rafael, já asseverou que ela irá participar pessoalmente da reprodução simulada, nós temos que também dar vista dos autos para a defesa, até para a defesa poder, se for o caso, apresentar os seus quesitos aos peritos. Nós não queremos passar, indubitavelmente, da semana que vem para podermos fazer mais essa prova pericial. Se tem algum dia da semana que vem já marcado, doutor? Nós ficamos, então, de ainda na data de hoje, definir isso. Certo. Provavelmente ocorra, né, no final da semana que vem, porque para nós termos a data ao certo, primeiro os advogados da presa têm que ter acesso aos autos da investigação na sua plenitude e também enviar os seus quesitos. Certo. E eles não tiveram ainda esse prazo para a formulação dos quesitos, então nós temos que intimá-los com 48 horas de antecedência. O mais certo mesmo é que na data de terça-feira será definida, então, o dia em que será feita a reprodução simulada. Delegado Joebert Nunes, que conversa com a gente aqui ao vivo no SBT, que é chefe do DPI, Departamento de Polícia do Interior. Eu estive 2 vezes na cidade de Planalto, doutor, e eu conversei com muitas pessoas. Conversei com familiares, conversei com amigos, com coleguinhas, com a população, com o seu Walter, que foi responsável, né, pela cerimônia ali do menino, e percebi em todos uma coisa que diferencia do caso Bernardo, que era uma mãe extremamente atenciosa com os filhos. Tá? Isso me chamou muito a atenção. A pergunta que eu faço para o senhor, se a polícia, doutor, trabalha com a hipótese do Rafael, por exemplo, ter sido raptado e a mãe, por alguma razão, ter assumido este crime, isso está na linha de investigação, doutor? Olha, nós até estávamos conversando essa semana, né, entre os delegados que trabalham no caso, que é uma força-tarefa que nós montamos para tanto. Nenhuma hipótese será descartada até o deslinho da investigação. E por que eu lhe falo isso? Porque nós da Polícia Civil, apesar da investigação ter avançado bastante, várias indagações ainda não estão respondidas. E nós apostamos muito
nesta reprodução simulada dos fatos, porque certamente, após a produção dessa prova pericial, muitas das nossas indagações serão respondidas. E como será essa reconstrução do crime? Nós vamos procurar fazer exatamente com base no depoimento da mãe confessa, como também com base na tese que a Polícia Civil prega até o momento. Mas é como tu bem falaste, este caso, ele se diferencia num ponto do caso do menino Bernardo, porque não há nos autos da investigação nenhum elemento que venha a demonstrar ou a insinuar que existia uma relação ruim entre mãe e filho. No que nós nos apegamos até o momento? Qual é o nosso principal objetivo? Encontrar a motivação do crime contra o Rafael. Certo. O colega Glauco Paza tem uma pergunta, doutor. Delegado, boa tarde. É claro que essa reconstrução, ela quer ser o mais fiel possível ao que aconteceu aquela noite. Isso significa que o irmão do Rafael, o meio-irmão, também deve participar? Até por falar nesse assunto, nós, nesta reunião, durante a semana, eu propus exatamente que o irmão deve participar, e até na qualidade, até então ele é uma testemunha dos fatos, e nós estamos verificando junto ao Ministério Público e junto ao Poder Judiciário sobre a plausibilidade dele participar ou não, até porque se trata de um adolescente. Mas sob a minha visão jurídica dos fatos, não há nenhum óbice da participação dele, e uma vez intimado para a reprodução simulada, ele deverá comparecer sim. Estamos decidindo se ele vai participar ou não. Ele está, pelas informações que eu tenho, ele foi convocado, não sei qual é o termo correto, a organizar a casa, né? Porque ele, conhecendo onde os objetos estavam, possam recolocar estes objetos para que seja feita esta reprodução, né, doutor? Exatamente, porque como foi feita uma busca na residência e os próprios peritos estiveram lá, e por que os peritos estiveram lá para a gente compreender? Para estudar organicamente o ambiente, claramente as coisas foram retiradas dos seus devidos lugares. E como muito bem também falou o Glauco e você também, nós queremos fazer o mais perto do fiel possível, tem que tudo voltar ao status quo ante, como estava anteriormente. E para isso foi solicitado então ao Anderson que procedesse nessa organização, mas também que não vai influenciar tanto no nosso objetivo diante dessa prova pericial. Doutor, eu lembro que o delegado lá da cidade de Planalto, o Carletti, né? Ercílio Carletti. Eu lembro que ele, numa entrevista coletiva, comentou do teste do luminol feito em algum veículo e que tinha apresentado sangue, mas ainda não se sabia o resultado, se era sangue de algum animal, enfim. Já se tem o resultado disso? Nós não recebemos oficialmente, mas até então, de um modo extraoficial, não se trata de sangue humano, aquela substância que for encontrada no veículo no interior da residência. Tá. Mas temos que esperar o laudo oficial confirmando para a gente ter a certeza disso. Tá. E a tese da polícia, então, para a gente encerrar, é de que houve um homicídio doloso qualificado por parte da mãe em relação ao filho. Certo. Só que para a gente poder responder exatamente o passo a passo cronológico dos fatos, a perícia é imprescindível para o avanço da investigação. Muito bem, eu conversei com o delegado Joebert Nunes, que é chefe do DPI, Departamento de Polícia do Interior. Delegado, mais uma vez, muito obrigado por ter nos atendido, né? Sempre com explicações muito claras e objetivas. E parabéns aí pelo trabalho conduzido pela nossa Polícia Civil. Muito bem, o delegado... Tchau, eu achei que o delegado ia completar. Bom, muito obrigado mais uma vez ao delegado Joebert. Meio-dia e 56 minutos. Gente, olha só, vamos falar de vida? Vamos falar de vida? Porque nós conseguimos aí na ciência, pelo menos até esse momento, uma vitória contra o coronavírus, aqui na Serra do Rio Grande do Sul.
né? Nós gaúchos, então, ficamos muito orgulhosos com isso. Você vai ver agora o relato do filho daquele paciente que saiu do coma depois de 1 mês internado. O pai dele, de 63 anos, foi a primeira pessoa, né, que teve o Covid-19 a apresentar uma melhora depois de ter recebido uma transfusão de plasma aqui no estado, de uma pessoa que já teve o Covid, criou anticorpos e os anticorpos foram colocados nele. A reportagem é do Guilherme Fadanelli. O paciente de 63 anos, morador de Garibaldi, foi internado com Covid-19 neste hospital de Caxias do Sul há mais de 1 mês. Com o aval da família, a equipe médica fez a transfusão de plasma há pouco mais de 2 semanas. Um procedimento inédito no Rio Grande do Sul em casos de coronavírus. No 3º dia, ele apresentou uma grande melhora no seu quadro clínico respiratório. Mas pelo que se tem estudado, digamos, a primeira escolha hoje no mundo é o tratamento por plasma convalescente. O plasma foi doado por um homem que já teve coronavírus e que era compatível com o paciente internado. Aos poucos, a equipe médica foi observando a evolução. Na última terça-feira, outra grande notícia. Ele reconheceu o filho que foi fazer uma visita à UTI. Os testes de acompanhamento seguem sendo feitos e já apontam para uma recuperação. E o dele é um segundo teste negativo, que nos diria que ele é um paciente, não dá para usar o termo curado, mas um paciente recuperado de Covid também. Não dá para sair comemorando totalmente, acho que a vitória vai ser quando o paciente estiver alta da UTI. O Hemocentro de Caxias do Sul já recebeu 9 doações de plasma. Por enquanto, para casos de Covid, podem doar apenas homens que já tiveram a doença confirmada por meio do teste PCR e estão há mais de 28 dias recuperados. Em relação às mulheres, há restrições por possíveis problemas relacionados ao período fértil. Fica aqui meu pedido para as pessoas que passaram pelo Covid-19 fazer essa doação para ajudar tantas outras famílias que estão passando pelas mesmas situações que nós estamos passando. Um gesto simples de solidariedade e que pode fazer toda a diferença em tempos de pandemia. E agora, Glauco, já começa aí uma série de dúvidas, assim, poxa, não dá para fazer isso em massa, né? Não dá para a gente fazer essas transfusões aí nas pessoas. A gente quer tudo imediato também, né? Agora, sabe o que me chama a atenção? E é muito bom isso. A gente está falando tanto de pesquisa de vacina, né, André? Mas coisas distantes, Estados Unidos, Europa, não, isso está acontecendo, essa nova técnica aqui. E o Hospital de Clínicas, conforme o médico, também deve começar a fazer esse trabalho aqui em Porto Alegre. Quer dizer, é tudo perto, que bom isso. E isso mostra o quanto que as nossas universidades, os nossos professores, a nossa ciência, os nossos médicos, toda a área da saúde, o quanto são comprometidos com a ciência e com os estudos. Um orgulho para todos nós que não somos nem um pouquinho bairristas, não é mesmo, Glauco? Então tá, gente, vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. A gente volta amanhã às 19h20, a segunda edição.